Olá, meu nome é Abner Santos da Cunha, sou aluno de graduação em Engenharia Química pela FURG e hoje eu vou ensinar para vocês como determinar o volume de objetos irregulares e a densidade de fluidos através do princípio de Arquimedes. Vamos do começo. Se eu pegar esse pote de pepinos com essa água suspeita e submergir no meu recipiente, o pote de pepinos vai deslocar uma certa quantidade de água e o volume de fluido que vai ser deslocado é exatamente igual ao do meu objeto nesse caso, porque o objeto está completamente submerso. Nesse momento, há duas forças agindo nesse objeto. A força peso, que é a massa desse objeto multiplicado pela gravidade, e a força de empuxo, que é a força exercida pela massa de água que foi movida. Segundo o princípio de Arquimedes, essa força de empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume alocado vezes a gravidade. A primeira etapa para acharmos a densidade de diferentes fluidos, que no caso desse experimento vai envolver água salina, óleo e etanol, precisamos primeiro conhecer o volume dos nossos objetos. Uma forma simples de fazer isso seria com a proveta, onde teríamos um certo volume de líquido que, ao adicionar o objeto, iria aumentar, e essa variação seria igual ao volume do objeto. Porém, utilizar uma proveta tornaria inútil o princípio de Arquimedes para determinar a densidade dos fluidos, então irei descartar essa possibilidade. Bom, nós sabemos que o volume de fluido deslocado é igual ao volume do objeto, já que ele estará totalmente submerso. Sabemos também que, pelo princípio de Arquimedes, a força de empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume deslocado, que é igual ao volume do objeto, vezes g, que seria a aceleração da gravidade. Sabemos também que os fluidos exercem uma pressão, e que essa pressão é igual à sua densidade, vezes g, vezes h. Vamos revisitar alguns conceitos. Nós sabemos que se pegarmos um cubo, para determinar o seu volume, basta multiplicar a sua base, que seria a sua área, pela sua altura. Então, o volume é igual à área vezes a altura. Se formos pensar em função do fluido deslocado, o volume de fluido deslocado, que no caso é o volume do objeto, é igual à área de fluido deslocado vezes a altura de fluido deslocado. Se pensarmos nessa pressão em função do fluido deslocado também, temos que a pressão do fluido deslocado é igual à densidade vezes g vezes a altura deslocada. Voltando para essa equação, temos que a altura deslocada é igual ao volume do objeto dividido pela área deslocada. Vamos substituir tudo isso na equação da pressão deslocada. Uma outra forma de definirmos a pressão é como sendo uma força sobre uma área. Que, já que estamos pensando tudo em função do fluido deslocado, temos que a força do fluido deslocado é igual à área do fluido deslocado. Então temos que a força do fluido deslocado sobre a área do fluido deslocado é igual à sua densidade vezes g vezes o volume do objeto sobre a área deslocada. Note que a área deslocada está dividida os dois lados da igualdade, então podemos desconsiderá-la. Sabemos também que a força nada mais é do que a massa vezes a aceleração, que no caso da força da água deslocada, a massa será igual à massa deslocada e a aceleração vai ser igual à gravidade. Então a massa deslocada vezes g igual ρg, volume do objeto. Note que temos g multiplicando os dois lados da igualdade, então podemos desconsiderá-lo. Então a massa deslocada é igual ao ρ, volume do objeto. Ok, muito interessante, mas como que utiliza isso para achar o volume de um objeto com a balança e o princípio de Arquimedes? É bem simples. Se utilizarmos a água como fluido,
nós temos que a densidade dela é igual a 1 grama por ml. Então, se substituirmos isso aqui na equação, podemos desconsiderar essa densidade, já que vai estar multiplicando todo esse lado da igualdade por 1. Então nós temos que a massa deslocada é numericamente igual ao volume do objeto para a água. Tudo bem, e onde a balança entra nessa história? A balança ela faz justamente isso. Ela pega uma força-peso e divide pela gravidade. Sendo assim, ao colocarmos um recipiente com água e submergirmos um objeto sem que ele toque o fundo ou as paredes, o valor em massa que vai estar indicado na balança é exatamente igual ao volume da água deslocada, que vai ser exatamente igual ao volume do objeto. E assim podemos definir o volume dos objetos com uma balança e o princípio de Arquimedes. Aqui segue um pequeno vídeo demonstrando o procedimento para determinar o volume dos objetos. Note que eu taro a balança com o meu recipiente e o fluido. Eu irei mergulhar meu objeto sem que ele toque nem as paredes nem o fundo, para que a força-peso não interfira. E assim como foi calculado e provado anteriormente, o valor em massa escrito pela balança é exatamente igual ao volume do meu objeto. Porém, como usar isso para determinar a densidade de fluidos? Assim como foi determinado anteriormente para objetos totalmente submersos, a massa de fluido deslocado é igual à densidade do fluido vezes o volume do objeto. E conhecendo o volume do objeto e tendo uma forma de verificar a massa deslocada, podemos plotar um gráfico de massa deslocada em função do volume do objeto. Assim, obteremos uma reta com um coeficiente angular exatamente igual à densidade do fluido. Para termos uma reta decente, é esperado ao menos 5 pontos. Assim teremos dados mais confiáveis de desvio padrão, de correlação linear, etc. Porém, esses cálculos de regressão linear, etc., são muito chatos de fazer à mão. Sendo assim, utilizarei um programa, o Sci-Davis. Bom, o procedimento para determinar a densidade dos fluidos a partir da massa aparente mergulhando o objeto vai ser o mesmo para todos. Então eu só irei demonstrar o do óleo, que foi o que saiu com as melhores imagens. Note que o procedimento para determinar a densidade dos fluidos é igual ao procedimento para determinar o volume dos objetos. Eu estou amarrando o objeto e conferindo que ele seja bem firme, para que ele não caia e danifique meu recipiente ou a minha balança. Sempre com muita atenção para tarar a balança antes de submergir meu objeto e para que o mesmo não toque no fundo. Observe que o objeto parece tocar o fundo, mas não é o caso. Isso é por conta da luz sendo distorcida ao passar pelo meu recipiente. Porém, eu garanto que não está tocando o fundo. Depois de anotar o valor da massa aparente, eu removo o objeto com cuidado para que não despeje óleo e assim está terminado. Agora basta repetir isso para todos os fluidos. Ao analisar o coeficiente angular de cada gráfico obtido para cada fluido, temos que a densidade da minha solução salina é igual a 1,04 gramas por ml, a do óleo igual a 0,93 gramas por ml e a do etanol como sendo 0,81 gramas por ml. Mas isso são só números. Eu não gosto muito de ver as coisas apenas por números. Como visualizar isso de forma concreta na minha frente? Para isso, vamos ter que voltar para os laboratórios da FURG. Agora eu estou no laboratório de tecnologias industriais da FURG. O procedimento para a gente conseguir visualizar as diferentes densidades desses fluidos vai ser colocá-los nesse recipiente em ordem de maior densidade para menor, com muito cuidado, porque não queremos agitar ou perturbar muito o sistema, senão a gente pode acabar tirando uma fase só. Estou adicionando primeiramente a solução salina, já que ela apresenta maior densidade. Note que o óleo e a água não têm uma boa interação, eles não vão se misturar espontaneamente. Então eu posso adicioná-lo de forma mais agressiva.
terei que ter mais cuidado ao adicionar o etanol. Observe que há 3 fases. A primeira sendo a nossa salina, que tem a maior densidade, a do óleo com a sua densidade intermediária, e aqui na parte superior temos o etanol. Eles vão se manter nessa ordem por conta da sua densidade. Porém, se eu agitá-los, eu posso acabar juntando eles. Mesmo que o óleo e a água não tenham uma boa interação, o etanol pode se dividir como meio intermediário, então a sua parte apolar se juntando com o óleo, essa parte polarizada se juntando com o restante da água. Porém, isso não vem ao caso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.